Deus e pedindo auxílio a alguém superior a Deus, o 11, Satanás. Eles creem dessa forma e eles não se importam se você crê ou não. Para eles, o que importa é que eles creem e eles praticam dessa forma. Quem foi o maior satanista de todos os tempos? Seu nome, Aleister Crowley. Ele nasceu no final do século XIX e foi sacerdote das famílias Illuminati. Foi ele quem, por inspiração macabra, desenvolveu o símbolo do pentagrama, o símbolo do homem com cabeça de bode e muitos dos símbolos que até hoje são usados. Ele influenciou a música, o cinema, a arte plástica, literatura, o comportamento, a cultura do século XX. Recebeu uma grande homenagem na capa do disco dos Beatles. Ele, na pirâmide do Egito, ele invocou Satanás e apresentou-se para ele um demônio chamado Horus. Esse demônio, que também se chama Oz, explicou para ele o poder dos portais. Você já deve ter ouvido falar em um filme muito conhecido, O Mágico de Oz. Esse filme, feito por Hollywood, foi uma homenagem de forma subliminar, de forma oculta, a Horus ou Oz e também ao grande satanista, grande para eles, Aleister Crowley. Logo no início do filme, você vê a Dorothy, personagem, indo consultar um mago. E o mago se assenta entre duas velas, que representam as duas torres, o 11. Assim, diz que tem contato com o infinito. Quando no filme fala alcançar o infinito, significa abrir o portal e ter acesso direto a Satanás. Uma alusão a Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não precisou mais de sacerdote, as próprias pessoas poderiam ter acesso ao Senhor Deus. Observe atrás da Dorothy o símbolo satânico. Veja esse outro. Um estúdio de cinema é cuidadosamente organizado. Não há nada no estúdio que vá aparecer na tela que não seja para você ver. O contato de Dorothy com a fada. Repare a estrela invertida, símbolo satânico. Nesse momento, o próprio Horus ou Oz se manifesta para Dorothy, olha. Pois bem, vamos parar de falar sobre o Mágico de Oz, porque esse filme é satanismo do começo ao fim. Não só ele, mas todos os filmes de Hollywood, sem exceção. Essa Paixão de Cristo de Mel Gibson tem satanismo do começo ao fim. Está no nosso DVD específico sobre o satanismo no cinema e na TV. Pode comprar, custa baratinho, você vai ver tudo isso. Os filmes de Hollywood, sem exceção, são satânicos. Os desenhos de Walt Disney são todos satânicos. Tudo que vem de Hollywood é satânico. Seja filme evangélico, seja filme de ação, seja filme bíblico. Sempre tem heresia e satanismo no meio. Se você observar o templo maçônico, você verá duas colunas. Duas colunas. 11. Uma coluna 1, outra coluna mais 1. 11. O número de Satanás. Segundo os Illuminati, um passo além de Deus. Se você observar as torres gêmeas, verá que também elas têm o número 11 nelas. E tem um símbolo também que é muito conhecido nosso. Olha aí. Pudera, né? O dinheiro que foi emprestado para poder construir Brasília, você sabe que foi do FMI, que pertence aos bancos dos Rockefellers, dos Rothschilds, ou dos Illuminati. Pois bem, os Illuminatis filisteus, no período bíblico, prenderam Sansão e algemaram, amarraram Sansão nas duas colunas, no número 11. A Bíblia diz que eles estavam ali na presença de Moloque, era no templo de Moloque. Lá está o Sansão, o herói dos poderosos israelitas. Parece que ele veio venerar os deuses que ele desafiou. Me conceda força mais uma vez. E Deus revestiu de força Sansão. Sansão puxou aquelas duas colunas, jogou por terra e matou naquele dia muito mais filisteus do que mataram durante toda a sua vida. Naquele momento ali, Sansão sabia, por inspiração, por divina revelação, que
Aquelas duas colunas representavam Satanás, por isso Sansão a jogou por terra. Veja bem, os Illuminatis acreditam que para Satanás adentrar a dimensão humana, ele precisa unir o Stargate. Estrela, portão. Star, estrela, gate, portão. O Stargate. E como uniram o Stargate? Enviaram um míssil para o Star, a estrela, o Pentágono, e 2 aviões, um para cada coluna, o gate, o portão. Naquele momento em que as torres foram atingidas e o Pentágono também, para os Illuminatis, eles tinham consumado o sacrifício deles. Ou seja, para eles, o véu do templo negro deles se rasgou de alto a baixo. E Satanás compareceu para receber o seu sacrifício. O Mondex, mão de monetário, e Dex, de destra ou direita, ou seja, dinheiro na mão direita, a princípio armazenará apenas a identificação do ser humano, mas em breve servirá para transações financeiras, o que é o seu real propósito. Esta tecnologia já está no Brasil. Não se espante ao ver com que alegria a Rede Record, quem diria, anuncia essa novidade macabra. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Transformaram as rádios em redes de rádio, as televisões em rede de televisão, formando assim a globalização. E com isso, a partir dos anos 80, eles começaram a colocar através da sua mídia para nós, seres humanos comuns, a falsa necessidade de uma ação global. Começaram, por exemplo, a falar das baleias. Veio o verde, a escassez d'água, a camada de ozônio e, por último, a famigerada farsa do aquecimento global. Eu digo farsa porque você vai assistindo os nossos DVDs, você vai ver que cientistas, as pessoas que entendem do assunto, explicando que não há aquecimento global coisa nenhuma. Qual será realmente o principal objetivo dos Illuminatis com essa questão de aquecimento global, para que você se sinta culpado disso? Não seria para você pagar o preço da culpa? Mas vamos parar agora um pouquinho, só para que você tenha informação sobre o que é a regra de 3. É importante que você saiba, para que você possa analisar o restante do conteúdo desse DVD e os demais DVDs que nós elaboramos. Pois bem, o que é a regra de 3? Primeiro, os Illuminatis, os senhores do mundo que estão atrás dos governos, que estão por trás do governo americano, que foi a última instituição deles, o último instrumento para a grande ordem mundial. Já falamos aqui, começaram na Babilônia, passaram pela Grécia, Egito, Roma, chegaram à Grã-Bretanha e estão nos Estados Unidos. É a última ferramenta para a implementação da nova ordem mundial e preparar o mundo para o iníquo. Pois bem, os Illuminatis, eles criam um problema, eles mesmos criam. É a primeira da regra de 3. Apresentam este problema. É o segundo. Você toma ciência através da divulgação dos canais de televisão deles. E o terceiro, eles apresentam a solução. Escolhe-se alguém fundamentado no assunto em questão que vai ser tratado. Monta-se um programa de televisão em rede nacional em cada país.
E ali nesse programa, essa pessoa expõe detalhadamente a proposta em si. Etapa número 2 é a reação do público. Toda ação requer uma reação. A reação, com certeza, é de indignação. Etapa número 3. Simplesmente pelo fato da questão ter sido defendida em um veículo de comunicação de total credibilidade, se torna assunto de debate. As pessoas passam a comentar em casa, no trabalho, na condução, e entra a etapa número 4. A repetição nos canais de televisão, nas emissoras de rádio, nos filmes de Hollywood, em tudo que os Illuminatis têm para te bombardear, vai fazendo com que você veja a questão em si como algo normal. Etapa número 5. Aquele choque que você teve ao tomar ciência da informação